sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abre o meu coração. abre meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes Me usar, Senhor, como tu bem queres. Abre o meu coração. eu abro meu coração. Hoje eu vou abrir meu coração só pra te sentir. Hoje eu vou cantar uma canção só pra te sentir. Me preparei, me arrependi, me lancei no pó. Me humilhei, perdoei.
te adorar. Essa canção é pra trazer meu coração bem junto a mim, poder sentir a tua mão e te abraçar, sentir o teu perfume exalar de novo, teu cheiro exalar de novo em mim, em mim. Hoje eu vou abrir meu coração só pra te sentir. Hoje eu vou cantar uma canção só pra te sentir. Me preparei, me arrependi, me lancei no pó, me humilhei, perdoe. Preciso te adorar. Essa canção é pra trazer teu coração bem junto a mim, poder sentir a tua mão e te abraçar, sentir o teu perfume exalar de novo, o cheiro exalar de novo em mim. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno és, Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Boa noite a todos.
paz do Senhor. Obrigado aí pela tua conexão com a gente. E a gente acredita que essa conexão, ela não se restringe a nós, mas ela é uma conexão principalmente com Deus. Que o Senhor nos edifique nesse tempo em que a gente vai passar juntos, em que a gente já está juntos. E esse é o momento em que a gente exercita a oração. Todo mundo sabe que oração é bom, que oração é importante, mas oração também pede essa disciplina, essa dedicação da gente praticar. Precisamos praticar de maneira objetiva a oração. E eu te convido a orar agora. A gente recebeu um pedido aí da Sueli, não é? Que está com um parente. Deixa eu só subir aqui os comentários para poder ver. É um sobrinho de Barra Mansa que está internado. A gente está orando pelo Sérgio também. Nós estamos aí com algumas pessoas que perderam recentemente parentes por Covid ou não, mas perdas, né, de familiares. Estamos orando por todos aqueles que estão com seus sintomas emocionais agravados aí. Gente que já está lutando com depressão, com síndrome do pânico. A gente está orando em especial pela vida da Laurinha, que com 12 anos está com síndrome do pânico, tendo crises e precisando tomar remédios. Bem triste, bem complicado para a família. Estamos orando por vidas que estão em tratamento, o Rodrigo, o Marcelo, o Coyote. Estamos orando também por essa crise financeira que já abate, já assola alguns, muitos, e para que haja, né, uma alternativa, uma reinvenção profissional talvez, para que a gente logo passe, vire essa página tão difícil, que haja um mover de cura, né, no nosso país, em várias áreas, né, área política, estrutura dos hospitais, enfim, tantas coisas que a gente tem orado, mas a gente não está desanimado, há esperança e graças a Deus todos os dias a gente tem trazido retornos aí, respostas de oração que muito tem nos incentivado a continuar orando. Amém? Pai, nós oramos, apresentamos diante do Senhor a vida do sobrinho da Sueli, que está internado lá em Barra Mansa. Como é complicado para uma família deixar alguém num hospital, não podendo estar lá, deixar alguém internado num momento tão delicado de qualquer hospital, né, de qualquer internação. Né? Passou a ser um problema maior, com muitos agravantes, nós sabemos, mas nós cremos em Ti, te pedimos que o Senhor sustente a fé dessa família, que o Senhor abençoe o sobrinho da Tua serva. Intercedemos também em favor do Sérgio, que o nosso querido irmão possa sair dessa e o quanto antes tenhamos boas notícias dele. Nós também sentimos a dor e a perda de muitos de nós que precisamos sepultar, infelizmente, alguns dos nossos familiares e parentes. Ó Pai, traz através do Teu Espírito Santo consolo às famílias enlutadas. Clamamos por aquelas que estão lutando. Alguns estão isolados dentro de suas casas com os sintomas, não precisaram se internar, mas estão precisando levar uma rotina completamente estranha e diferente dentro de suas casas. Que o Senhor também dê o sustento da fé, o renovo, o fortalecimento para essas famílias que estão lutando. Não é? Nós oramos pelo nosso país, oramos por toda a estrutura de saúde. Pai, acrescenta o milagre, acrescenta a intervenção divina, porque sabemos que o nosso país não tem condições de passar por isso sem que o Senhor nos ajude, que haja um grande mover de cura, que sejamos notícia até mesmo em outros países de como estamos enfrentando, que haja um comportamento da parte do nosso povo que ajude no combate ao coronavírus, que possamos voltar à nossa vida normal, não para levar a vida que estávamos levando, mas com toda certeza aperfeiçoados
por esse momento de aflição, de tribulação e aperto. Que a gente possa consolidar valores, trazer a nossa vida para mais perto do centro do Evangelho, da Tua vontade, e assim sejamos edificados em Ti. Pai, nós queremos clamar pela vida da Laura, ó Deus, essa pré-adolescente que está passando esse momento tão difícil de síndrome do pânico. Como isso é complicado para um adulto, que dirá para uma quase criança, uma pré-adolescente. Pai, ajuda a tua filha, abençoa essa família, a família do Márcio, a Daniela, a Ana Elisa. Cobre essa família com o teu amor, com a tua proteção. Manifesta o teu poder em favor deles. Nós oramos, Senhor Deus, para que o Senhor fortaleça nossos corações em Ti, que possamos estar bem. Pai, que nós possamos estar com o nosso coração centrado no Senhor e que isso sustente a nossa fé e que possamos sempre celebrar o Teu nome. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém. Bom, o Rodrigo está dizendo aqui que no sul está com 3 graus. Eu estou até com vergonha, né? Porque eu estou até com cachecol, mas o frio é uma coisa muito relativa, né? Se a gente está sentindo frio, a gente está sentindo frio, não interessa a temperatura. Mas com toda certeza 3 graus é pior do que o frio que eu estou sentindo aqui. Não parei para medir, não vou nem comparar, mas realmente está bastante frio. Eu tenho uma mensagem para compartilhar com você e eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia. A gente vai tentar colocar aqui nos comentários. É Mateus 6,33, texto aí que muitos sabem até de cabeça, né? Que é para a gente trazer uma reflexão. E essa é a nossa base aí bíblica hoje, esse texto. Mateus 6,33. Quero dar uma boa noite aí a todos. Estão com a gente aí, Vânia, Rodrigo, Johnny, minha mãe. A gente está com frio, mas a gente tem sede pela presença de Deus, então a gente sabe que o calor do Espírito Santo, ele é mais importante, né? A busca desse calor é mais importante até mesmo do que a necessidade que a gente tem de cobrir o nosso corpo físico para não sentir tanto frio. Obrigado aí pela tua devoção a Jesus, pela tua busca. Eu tenho certeza que essa busca ela é sempre recompensada. Aliás, é bíblico, não é isso? O Senhor, Ele é recompensador, galardoador daqueles que o buscam. Olha que coisa preciosa, que promessa maravilhosa para você que está aí disposto, com o coração disponível para ouvir a palavra do Senhor. Bom, então, Mateus 6,33 diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ó Deus, acrescenta ao nosso coração essa porção que nós necessitamos para esse tempo da nossa vida. Que o Senhor possa cumprir propósitos através dessa mensagem que nós ouviremos. Que essa reflexão ela seja recheada da ação do Teu Espírito Santo em nossas vidas, a ponto da gente ser melhorado, transformado, que tenhamos nosso coração e mente pacificados pelo poder do Evangelho. Ó Pai, nós cremos que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Ó Deus, que através dessas palavras o Teu poder seja manifesto, que possamos ir além, experimentar algo além de palavras, possamos experimentar o Teu poder em nossas vidas. E assim sejamos edificados por Ti. Muito obrigado, Jesus, em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Amém? Então, olha só.
O reino de Deus, se a palavra diz que nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus, o reino de Deus é a prioridade dele. Nós queremos estar numa posição de servirmos a Jesus. Queremos ter intimidade com ele. E se essa proposta do nosso coração, se essa devoção, ela é real, ela é verdadeira, há um interesse em cumprir a palavra dele. E há algo muito claro, fica muito claro para quem quer que leia um texto como esse, de Mateus 6,33, para compreender que o reino é a prioridade de Deus. O reino de Deus deve ser buscado como a nossa prioridade. E olha só que coisa interessante, apesar de nós estarmos atravessando um momento complicado, não há nenhuma objeção, não há nenhuma obstrução à nossa busca do reino. E aí é interessante a gente pensar, não é, que não existem circunstâncias capazes de te tirar do centro dessa grande vontade de Deus, prioridade de Deus, que é a busca do seu reino. Jesus, no seu ministério terreno, ele comunicou o Evangelho de maneiras muito interessantes. Jesus, ele usava parábolas, ele contava histórias que pudessem comunicar verdades profundas do Evangelho, mas de uma maneira que as pessoas pudessem identificar, entender. Jesus não falava difícil. Há até um texto em Marcos que diz que ele falava de acordo com a capacidade dos ouvintes. Então Jesus, ele percebia quem era a sua audiência e aí ele falava num nível em que as pessoas pudessem compreendê-lo bem. E ele usava, às vezes, histórias do chão da vida, do cotidiano, para que as pessoas percebessem a mensagem que ele tinha. Então, o propósito do Evangelho não é ser uma religião de mistério que somente iniciados vão compreender. Não, se a gente quer compreender o Evangelho, o Espírito Santo ele encontra um caminho para que a gente compreenda. Então, todos nós podemos compreender o Evangelho na medida em que o nosso coração estiver aberto, isso acontece. E aí sim é algo muito interessante, porque ele tem uma maneira de chegar ao coração de cada um de nós. Existem pessoas que, ao ouvirem cânticos que exaltam o nome do Senhor, são tocadas profundamente. Existem pessoas que se prendem pela palavra e amam escutar uma pregação. Existem pessoas que, diante de um gesto de amor, conseguem enxergar Deus e conseguem compreender o Evangelho. Então, é maravilhoso, porque, de alguma maneira, para aqueles que querem e desejam, a gente fica sabendo qual é a vontade de Deus, o que é o Evangelho e qual é a força, qual é o impacto desse reino na nossa vida. Hoje eu queria fazer uma comparação simples. Na época de Jesus não tinha celular, mas há pouco mais de 20 anos o celular passou a fazer parte das nossas vidas. Ele entrou na nossa vida e eu desafio alguém que hoje, nesse dia 28 de maio, não tenha visto o seu celular. Então o celular ele passou a ser algo tão importante que a gente não costuma ficar sem o celular. A gente tem o celular para várias coisas, com várias funções na nossa vida. Então eu queria fazer uma comparação do reino de Deus com o uso de um celular para que a gente pudesse consolidar o reino no nosso coração, porque o propósito é que você, após essa mensagem, quando você olhar seu celular, você se lembre do reino de Deus. Essa que é a ideia. Estou tentando trazer algo que seja muito comum ao nosso dia a dia, para que a gente se lembre do reino, que é a prioridade de Deus para a nossa vida. Bom, então vamos pensar aqui no celular.
Uma das coisas mais importantes hoje de um celular, de um aparelho de celular, é a conexão com a internet, né? Então, a gente até brinca que hoje em dia as pessoas não chegam na casa das outras pedindo água. Elas pedem a senha do Wi-Fi. Do mais simples ao mais nobre, do incauto ao intelectual, está toda a gente querendo a tal da conexão. Então a gente se sente entediado, se sente desconfortável quando a gente está com o nosso celular em mãos, mas não há conexão. Não é? Se você estiver numa fila do banco e você perceber que ela não está andando, talvez você descubra mais à frente que o sistema está fora do ar e que nada consegue andar numa agência bancária se não houver conexão com o tal do sistema que põe a agência, a vida da agência para andar ou não. Vamos lá. Conexão. Se a gente tem a fé em Cristo, se a gente tem um aparelho que a gente entende que é o reino, vamos fazer essa comparação aqui. A gente tem um celular e é o reino, mas esse celular, esse aparelho, essa vida que temos não está conectada, a nossa vida não anda também. Um celular, através do qual você não possa se conectar à internet, ele perde em muito o seu valor. A gente precisa da conexão para fazer muitas operações através do nosso celular. E nós precisamos compreender também que para que a nossa vida ande, para que a gente tenha acesso a muitas funcionalidades do Evangelho em nós, nós precisamos estar conectados com Deus. Como é que está a tua conexão com Deus? Se você estiver desconectado de Deus, você não desfruta da presença de Deus na sua vida. Então, o propósito da terapia de Cristo é que a gente tenha uma ligação com Deus, a gente tenha uma conexão para que nós possamos acessar a presença de Deus. E a presença de Deus, essa conexão, ela é tão importante que Deus enviou seu Filho amado, unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então Deus ele entregou seu Filho. Não há ninguém que consiga ganhar de Deus em doar, em dar alguma coisa, porque Ele deu o seu único Filho para morrer por nós, para morrer no nosso lugar. E tudo isso para quê? Jesus morreu para que nós tivéssemos acesso a Deus. Então, a nossa conexão, a senha do Wi-Fi do reino é Jesus. Quando Jesus ele entra, nós temos acesso ao Pai. Quando Jesus ele entra nesse celular do reino, nós temos acesso a essa rede que é a presença de Deus. Então, é assim, se você está desconectado, você perde muito. Se você está conectado, você tem acesso a muita coisa. Não é? E existem pessoas que têm o celular e têm a conexão, mas não usam essa conexão de maneira edificante. Então, um celular que tem uma conexão com a internet, ele te dá acesso ao céu e ao inferno. Então, a gente pode ter uma vida espiritual que seja edificante, que seja saudável, assim como a gente pode nutrir o nosso corpo emocional de coisas que, na verdade, nos sabotam, na verdade, nos desanimam, na verdade, nos entristecem. Aí é caso da gente fazer essa reflexão e perceber como nós estamos utilizando a nossa conexão com Deus. Será que eu estou usando a minha conexão com Deus para reclamar da vida, murmurar acerca dos problemas, enumerar as dificuldades, ou eu tenho usado essa conexão para adorar a Deus, para clamar para que Ele me dê fé, para experimentar a revelação do Espírito Santo na leitura
da palavra, enfim, o acesso ele dá aí algo que, né, a banda larga veio para realmente revolucionar a internet. Né? A internet antes da banda larga era algo muito restrito, mas quando veio a banda larga, né, eu me lembro que as pessoas ficavam aí, às vezes esperando para entrar tarde na internet, porque tinha a questão do pulso, né? Você estava gastando, então você entrava geralmente quando era mais barato, quando era gratuito, não era tarde da noite. Mas Jesus morreu por nós e hoje a gente tem acesso à presença de Deus e precisamos utilizar bem esse acesso e pensar sobre isso, né? Eu tenho acesso à presença de Deus. O que isso tem me proporcionado? De que maneira eu estou envolvido com essa presença? Bom, a segunda coisa que eu posso pensar sobre um celular e comparar com o reino de Deus é a questão da bateria, do consumo. Se você estiver com o celular sem bateria, esse celular não te adianta para nada. Você precisa ter a bateria carregada para poder usar o celular. E sabe o que acontece com a gente, às vezes? Tia Bizinha, que está me ouvindo aí, sabe o que acontece às vezes com a gente? A gente vive de dar pequenas cargas ao nosso celular. E logo a gente tem um celular que não funciona porque começa a dar defeitos. Nós não podemos viver de pequenas cargas. Nós precisamos carregar o nosso celular para que esse celular ele possa ser utilizado. Ele precisa ter bateria. Sabe o que acontece com muitos de nós? Andamos cansados, angustiados, preocupados, depressivos, agoniados, perturbados, perdidos, desistidos de nós mesmos. Por quê? Porque não estamos carregando, não estamos recarregando a nossa vida no Espírito. Você já botou seu celular para carregar hoje? Com certeza, você está aí assistindo, muito provavelmente através de um celular, mas para isso você precisou carregar esse celular. Para viver, você tem que estar com a bateria espiritual carregada, senão você não consegue viver. Você talvez sobreviva, mas não consegue viver a vida que Deus tem para você. Como é que carrega esse celular da vida? É buscando a presença de Deus, é estando em Deus. Você sabe como. É que às vezes a gente não faz, mas nós precisamos disso. Às vezes a gente até coloca a culpa na vida agitada, né? Ai, a vida está tão agitada, nem tive tempo de carregar. Pois é, se você não investe tempo, se você não se antecipa carregando teu coração, viver vai ser muito mais cansativo. Para quem acorda e tem o rompante de carregar suas baterias no espírito, o que acontece? O viver, a luta daquele dia se torna mais facilitada, porque você está fortalecido. Mas, normalmente, o que fazemos é, vivemos, nos cansamos, nos angustiamos e depois percebemos que precisamos recarregar as nossas baterias porque elas estão muito no fim, estão prestes a acabar. E aí, voltando à questão da conexão, quando a gente tem um celular que não tem conexão e que não tem bateria, ele não serve para nada. Deus quer que a minha e a sua vida cumpra propósitos. E se a gente não tiver recarregado em Deus, se a gente não tiver conectado com o Espírito Santo, não vamos conseguir alcançar aquilo que Ele tem para nós. Muita gente resistiu ao celular quando o celular apareceu. Não era uma coisa para todos. Hoje a gente já não consegue viver sem um celular. É um problema. Uma pessoa que é assaltada, ou perde, ou quebra um celular, logo ela dá um jeito de arranjar outro, porque ela precisa do celular para muitas coisas. Ah, se a gente puxasse essa ponte, essa comparação para o reino de Deus na nossa vida. Deus não quer que o reino dele seja uma coisa opcional para nós,
Que bom que a gente entendesse que é algo obrigatório para a gente viver bem. Não é uma imposição, mas são tantas facilidades que a gente tem. Olha agora esse tempo que nós estamos passando. Se nós não tivéssemos a internet, como é que estaríamos nos conectando, já que o mundo todo entende que o isolamento é necessário para frear o contágio, para lidar com a questão da pandemia? Então, veja que não é uma questão da gente querer ou não, é compreender a nossa necessidade. A gente precisa de buscar o reino. É uma necessidade, não é um luxo. Não é uma coisa que sofistica a minha ligação com Deus. É uma necessidade. Eu preciso do reino de Deus. Eu preciso desse reino. Então, quando eu consigo compreender a necessidade desse reino, eu vou me aplicando. E aí eu estou falando do celular porque tem uma série de coisas no celular que a gente entende, porque a gente todos os dias está aí com a mão no celular, usando um celular. Então, quando a gente compreende isso e traz para a nossa vida espiritual, a gente começa a compreender que tamanha é a importância de um celular para a nossa vida corriqueira, humana, o reino é importante para a nossa vida espiritual e com toda certeza a vida espiritual vai encampar todas as áreas da nossa vida. Bom, aí outra coisa, quando você não quer ser incomodado, você coloca o celular em modo avião. É uma modalidade, é uma funcionalidade do teu celular que te dá a possibilidade de não ter o celular desligado, mas te livra de uma notificação, de um incômodo, de uma distração no momento em que você não pode estar vinculado ao que acontece no celular. Você está numa reunião de trabalho, você está, por exemplo, num culto presencial, você está fazendo uma coisa muito importante, você separa um tempo para orar, você não pode ficar disponível. O que é que você faz? Você aperta uma função que te coloca indisponível para outras coisas. Se a gente aprendesse a fazer isso para buscar Deus. O grande problema é que às vezes a gente está disponível para todo mundo e a gente é distraído por tudo e por nada, sem percebermos que a gente precisa de um tempo em que a aplicação seja num nível mais profundo. Ou acontece o contrário. Deus quer falar, o Espírito Santo quer nos visitar, o poder de Deus quer se manifestar em nós e ele encontra o nosso coração indisponível. Você tem o reino, mas está indisponível para Deus agir nesse reino. É esse que é o grande problema. Às vezes eu tenho fé em Deus. Se a pessoa me perguntar, eu creio em Deus? Eu creio em Deus. Eu acho que Deus é bom? Não, eu tenho certeza que Deus é bom. Mas eu estou num modo de viver de indisponibilidade para a ação do Espírito Santo. Isso é péssimo, porque se a gente estiver indisponível, a gente deixa de receber a mensagem. Acontecia muito isso com as pessoas, né? Havia um problema de sinal da rede de celular muito maior do que a gente tem hoje. Portugal, por exemplo, é bem melhor do que o Brasil nisso, não é? O celular, você ligava para as pessoas, aí dizia que estava fora da área de cobertura. E apesar de ambos terem o celular e poderem se comunicar, essa ligação ela não se consumava, ela não acontecia, porque não havia, porque um dos dois ou ambos estavam fora da área de cobertura daquela empresa de comunicação. Às vezes Deus quer falar conosco e nos encontra fora de uma área de cobertura, porque a gente está distraído, a gente está esquecido, a gente está agoniado
com as coisas de uma tal maneira, de um tal nível, que ele não nos encontra disponíveis. Deus, se ele quiser, ele força essa comunicação e fala conosco, tá? Mas ele prefere que seja com teu coração voluntário. Você está aí ouvindo a palavra de Deus. Se você não quiser, você não precisa ouvir. O problema é que quando a gente não entende que é uma necessidade, a gente padece, muitas vezes colocando a culpa sobre outras pessoas, sem perceber que, na verdade, o que a gente precisa, Deus tem para nos dar e deseja nos dar. Então é uma questão de ajuste. Eu tenho celular, mas eu preciso da conexão. Eu tenho celular, mas eu preciso recarregar a bateria e perceber que, consoante ao consumo, isso é muito importante, consoante ao consumo, eu tenho que carregar mais. O grande problema é esse. Às vezes a gente tem uma grande necessidade de consumo, mas a gente tem pouca bateria e a gente não suporta porque está pouco carregado. Esse é o grande problema de muitos de nós. A luta vem e te encontra com pouca bateria, então ela consome toda a sua bateria e você não consegue usar o celular. Muitas situações na vida nos paralisam por isso, porque nos pegam desprevenidos. Você está recebendo essa palavra hoje, talvez você não precise da aplicação prática dela hoje, mas você guarda. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, é o que fala lá em Lucas, no Evangelho de Lucas. Então, você tem que guardar esse tesouro. Quando há uma necessidade, por que a gente poupa dinheiro? Porque pode surgir uma necessidade. E quando surge uma necessidade e a gente não tem nada poupado, o que acontece? A gente é prejudicado. A gente sofre uma perda. Mas, espiritualmente falando, não há motivo. Eu não sei se há dinheiro disponível para todas as pessoas terem poupança guardado, mas não é sobre isso que eu estou falando. No reino de Deus não há indisponibilidade de recursos espirituais para que eu e você tenhamos esse tesouro dentro de nós. Quando a gente abre o coração e saca esses tesouros do céu, da presença de Deus, e coloca no nosso coração, nós estamos supridos. E quando vem a luta, quando vem a dificuldade, quando vem a tempestade, nós estamos preparados. Você não carrega o seu celular. Antigamente, o que acontecia? Antigamente era engraçado. As pessoas tinham o celular e muitas só ligavam o celular se elas quisessem falar com alguém. Então, constantemente, essas pessoas estavam indisponíveis para os outros e quando elas queriam ligar, elas se apresentavam disponíveis para elas ligarem para as outras pessoas. Mas hoje em dia a gente não faz assim. O uso de um celular, no nosso tempo, nos fez entender que eu preciso ter o celular carregado, porque um filho sai e quer se comunicar conosco, um parente que está mais distante pode querer enviar uma mensagem, por causa da nossa vida profissional, às vezes é necessário uma comunicação que vai passar por um aplicativo de mensagens, não é? Hoje você vê, é muito interessante isso na evolução da tecnologia, hoje você vê presidentes, agentes públicos de alta patente trocando informações por celular. Não é? Já é uma prova que favorece ou que complica a vida de um cidadão público aquilo que ele postou numa rede social, por exemplo. Então a maneira como a gente lida demanda de nós esse carregamento. Eu faço votos que você carregue tua vida no Espírito Santo até transbordar. Mas para que tanto? A vida vai pedir isso de mim e de você. E vamos viver melhor se o Espírito Santo estiver nos preenchendo a ponto de sermos transbordantes da sua presença, do seu fluir em nossa vida. Você acha que é muito para você isso? Não. Nós precisamos.
Nós precisamos tanto do Espírito Santo, porque é a única coisa que vai nos bastar. Existem pessoas procurando muitas coisas e não estão se sentindo supridas por nenhuma delas, porque nenhuma delas poderá supri-las de maneira alguma. Mas o Espírito Santo, ele faz bem essa função na nossa vida. Então precisamos estar supridos, disponíveis, conectados com o Senhor. Precisamos disso. Agora, um celular precisa de aplicativos, não é? Você tem vários aplicativos aí no seu celular. E os aplicativos que você tem a ver com as coisas que são importantes para você. Eu, por exemplo, eu tenho o site do banco. Aqui em Itaipuaçu não tem agência bancária. Então, tudo que se faz num nível bancário, transferência, pagamento, enfim, eu preciso de me mover do ponto de vista bancário e eu vou precisar do aplicativo do celular. O aplicativo do banco no meu celular me dá a chance de movimentar a minha conta bancária através do celular. Então, os aplicativos que eu tenho são aqueles que são importantes para mim. Então, eu tenho um aplicativo de cifras de música. Quando eu quero cantar um louvor, eu não sei como é que se toca aquele louvor. Então, eu vou lá no Cifra Clube e eu acesso a música, ela me dá as cifras daquela música e eu já posso tocar aquela canção porque eu tenho como acessá-la musicalmente. Então, os aplicativos que você tem no seu celular são aqueles que são importantes para você. Olha só o que a Bíblia diz em Colossenses 3, 1 e 2 versículos. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. A palavra nos ensina, está aí nos comentários, né, o texto que a gente acabou de ler. A palavra nos ensina quais são os aplicativos, qual é a natureza dos aplicativos que nós precisamos ter no nosso coração. Qual é o filtro para eu saber qual é o aplicativo bom no meu coração? Os aplicativos do reino. Quando eu tenho no meu celular os aplicativos do reino, eu posso usufruir de funcionalidades que serão facilitadoras da minha vida com Deus. Você está agora usando um aplicativo no seu coração, que é o quê? Escutar a palavra do Senhor. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você está aí acessando através desse aplicativo no teu coração, que é ouvir a palavra de Deus. Você está entendendo? E aí a gente começa a refletir, é muito interessante. O que é importante para você ter nesse celular da vida, das emoções? O que é importante? Será que você tem coisas? E aí a gente já entra num outro ponto. Como é que está o armazenamento desse celular? De vez em quando, você tem que limpar teu celular, porque tem muita informação nele e você tem que escolher. E fica aquilo que é indispensável e sai aquilo que não tem importância nenhuma. O que é a terapia de Cristo, senão a gente viver esse discernir, esse renovar o coração e mente para ter aquilo que é importante. Pensar nas coisas lá de cima. Então eu olho para dentro de mim e percebo se isso é verdade ou se tem alguma coisa que está negando essa palavra na minha vida. E aí eu percebo que tenho que limpar, né? E todo dia a gente está fazendo isso, né? A gente recebe centenas de bom dia, boa tarde, boa noite pelo celular e tem que fazer alguma coisa com isso, porque o que não pode acontecer é você precisar do espaço do celular para fazer alguma coisa importante e ser negado porque está ocupado com outras coisas
que não tem a menor importância. Esse é o papel da vida com Deus. Ter uma vida com Deus significa, entre outras coisas, você se ocupar do que é importante e se desocupar daquilo que não tem valor ou até mesmo é prejudicial na sua vida. Então a gente separa esse tempo, cada um separa o tempo que pode, segundo a sua disponibilidade, separa um tempo para fazer essa limpeza. A gente não pode deixar que o celular nos avise que o armazenamento está esgotando e não fazer nada, porque senão daqui a pouco a gente vai precisar usar o celular e não vai poder. Às vezes a gente precisa do nosso coração desocupado para poder receber a mensagem de Deus. Às vezes a mensagem não chega porque o armazenamento está esgotado, já se completou. Você está lotado de coisas, você está lotado de informações, você está lotado de preocupações, você está lotado de fake news, e aí a palavra de Deus, gloriosa, poderosa, maravilhosa, vem e não encontra espaço dentro de você. E o vírus? O celular tem que estar protegido, porque tem coisas que têm uma aparência de serem coisas boas, mas são vírus. O pecado. A palavra fala lá em Romanos que o salário do pecado é a morte. Então, quando a gente peca, a gente está destruindo esse celular. A gente está destruindo aquilo que Deus construiu em nós. Então a gente pede perdão a Deus, a gente se aplica numa trajetória de arrependimento, num caminho de volta para Deus, porque a gente não quer perder a vida de Deus dentro de nós. Aí eu tenho aqui um outro texto que ele é importante para você perceber se você tem os aplicativos que você precisa. A gente falou sobre aplicativos do reino e deu para você Colossenses 3, que fala que você deve pensar nas coisas lá de cima. Agora eu quero que você faça uma checagem aí, a gente está chegando no final dessa transmissão, e eu quero te dar um texto bíblico que vai mostrar vários aplicativos que você precisa ter no seu coração se você deseja ter um celular do reino de Deus. Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Teu celular tem esses aplicativos? Às vezes a gente tem um celular muito ruinzinho, não é? Aí não cabem, os aplicativos não rodam bem, não. Deus, ele deseja que a gente tenha uma nova vida com ele, capaz de suportar muito bem esses aplicativos. Você não precisa de muita coisa, não. Mas existem coisas que são fundamentais para que a tua vida ande bem, para que você dê bom uso a esse celular. Eu estou falando isso todo tempo, fazendo essa comparação com o celular, porque depois, quando você estiver usando o seu celular, e eu sei que você vai usar muito o seu celular ao longo de um dia, eu quero que você se lembre do reino de Deus. E aí pense se, assim como você tem os aplicativos que são importantes para você no teu celular, se você tem esses aplicativos aí. Há amor na sua vida? Esse aplicativo está funcionando bem na tua vida? Há gozo, alegria do Espírito em você? A paz, você tem um coração pacificado, ou você é alguém que se ira com muita facilidade? Aí é fazer um check-up a ponto de perceber o que é que você tem e aquilo que você precisa limpar, que você não pode, você não precisa ter. Longanimidade. Você perde logo o ânimo pelas coisas, ou você é capaz de se manter animado
mesmo em meio a circunstâncias adversas. Você é bom, você tem coisas boas dentro de você, você pratica, né? Porque a benignidade é interna, a bondade é externa. Você pratica a bondade, você pratica o bem, você tem fé, tua fé é operante, tua fé produz, você se baseia na fé no Deus que você diz crer, não é? Você é uma pessoa mansa? Ah, eu não sou manso. Pois é, então você pode ir lá no App Store do teu celular e baixar esse aplicativo aí. Quem é que faz essa operação? Quem é que faz essa transação, senão o Espírito Santo? De fazer com que a gente se torne manso. E aí vão surgir situações em que você vai ter que manifestar a mansidão e você já tem isso dentro de você. Você coloca para fora. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. A gente enche o coração de Deus e aí já pode falar da parte de Deus. A gente enche o coração de Deus e aí a nossa vida já responde com aquilo que vem de Deus em nós. O que é que você tem dentro de você? Você sabe o que você tem dentro do seu celular. Agora eu quero te fazer a pergunta que é mais importante. O que é que tem dentro de você? Você está conectado? Teu celular está carregado? Você procura checar o armazenamento para que você não fique sem espaço para ter as coisas que você precisa ter? Começa a pensar. Eu pensei algumas coisas sobre o celular, talvez você chegue a outras conclusões interessantes aí que possam estabelecer uma ponte entre o reino de Deus na tua vida e a maneira como você usa um celular. E eu quero terminar dizendo que hoje a gente já não sai de casa sem o nosso celular. Que você não saia de casa, que você não faça nada na sua vida sem que o reino de Deus esteja em você e seja o teu buscar prioritário. Que assim como você, ao se esquecer do celular ou dar falta dele, você logo procura corrigir isso, voltando para buscar ou procurando onde ele possa estar, que você, ao perceber que o reino não está em você, você se volte a procurar ou volte aonde você sabe que o deixou. Pai, nós oramos nessa noite para que o reino esteja em nós, para que possamos buscá-lo, que haja em nossos corações os aplicativos necessários para que o teu reino funcione na nossa vida, para que possamos dizer que estamos buscando, em primeiro lugar, o teu reino. Acrescenta ao nosso coração todos os aplicativos que nos faltam. Talvez nos falte amor, talvez alegria, talvez não tenhamos mansidão, temperança. Pai, como nós precisamos que o nosso coração frutifique segundo o Espírito Santo. Faz essa obra em nós. Recarrega as baterias do teu povo, Pai. Tu sabes o nível do nosso cansaço, tu conheces as nossas lutas e provações. Recarrega nossas baterias para que possamos estar de pé diante do Senhor, celebrando o teu nome, adorando a Ti, de todo o nosso coração. Ó Pai, que estejamos conectados com o Senhor. Que essa conexão seja uma conexão de banda larga, ilimitada, que possamos nos aprofundar na Tua presença, que nós não venhamos nos tornar um obstáculo para que isso aconteça, mas que creamos de todo o nosso coração que Jesus Cristo morreu para que nós tivéssemos acesso a Ti, que a gente entre na Tua presença, que a gente entre no Santo dos Santos da Tua glória e possa desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Ó Pai, que se o Senhor desejar falar ao nosso coração, aquilo que falta, aquilo que precisa ser feito, ou reforçar aquilo que já estamos fazendo, que o Senhor não nos encontre em modo avião, que o Senhor não nos encontre indisponíveis à Tua voz, mas que o nosso coração se dilate para receber mais e mais da presença do Teu Espírito Santo. Nós assim oramos, Senhor, no nome de Jesus.
Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Muito obrigado pela tua participação com a gente. É muito bom. Só é possível viver o Evangelho assim, em comunidade. Obrigado por você ter ficado conosco e adorado ao Senhor, escutado a palavra de Deus. Agora eu te peço aí, se você puder, compartilhe. Se está sendo bom para você, se está sendo edificante para a tua vida, talvez seja para outras pessoas que eu sequer conheço, então eu não consigo chegar até elas. Eu estou pedindo uma ajuda a todos, se puderem se conectar com a gente no YouTube, porque o YouTube ele tem algumas funcionalidades interessantes que só são permitidas para quem tem um X número de inscritos, então eu estou tentando fazer isso, tá? Então a gente já está aumentando lá aos pouquinhos, é difícil, mas eu vou precisar em algum momento me comunicar melhor e mais. E aí eu acho que o YouTube é uma ferramenta, uma possibilidade para a gente fazer isso. Então estou pedindo para o pessoal se conectar com a gente, se inscrevendo lá. Ninguém paga nada. E aí você é notificado quando a gente gravar alguma coisa. Já tem algumas coisas lá, mas a gente quer passar a gravar mais coisas. Pregação, louvor, enfim. A gente quer fazer mais coisas e a gente vai precisar disso. Eu peço ajuda aí de vocês. Obrigado, Johnny. Saudade também de você, esposa. Não chegamos a conhecer a família toda, né? Nasceu aí. E João Holanda, todo mundo aí que estiver conectado ainda aí com a gente, um abração. Que a gente não se esqueça que nós estamos sendo tratados por Jesus. Tá bom, gente? Até amanhã, um abração. A gente vai estar aqui amanhã, no mesmo horário, se Deus quiser.